Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe e nos dirija neste dia, quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito. É um tema que tem causado muita confusão, contenda e vamos examinar aqui na direção do Espírito Santo para que venha uma luz sobre isso tudo e nós possamos caminhar para a perfeição. A respeito dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Veja no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, Elias nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne? Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Aqui muitas pessoas começam a ter um entendimento de que os filhos de Deus seriam anjos, e as filhas dos homens seriam mulheres, e os anjos teriam mantido relações com essas mulheres, e teriam nascido gigantes, nefilins ou nefilins, não sei direito a pronúncia, mas seriam esses gigantes, né, que a palavra diz aqui. Mas nós vamos meditar aqui a respeito do que estava acontecendo nesse tempo aqui. Sobre o Senhor disse assim, que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, né? E todo o gênero humano estava corrompido. Nós vemos aqui em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 20, ele diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, não a justificação, o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas veja aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 2, o Senhor Deus criou o homem e a mulher, o versículo 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui era um mandamento de Deus lá no paraíso. Você pode fazer de tudo aí, você Adão, você Eva, vocês podem fazer o que vocês desejarem, só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E eles comeram da árvore e morreram, e a morte, foram lançados fora do paraíso, e a morte foi transmitida para todos os herdeiros, todos os que nasceram de Adão e Eva, para toda a humanidade. Aqui eles morreram por causa de um pecado, que não veio pela lei que foi dada a Moisés, veio por uma ordenança dada diretamente a eles, por Deus. Acontece que eles tinham um relacionamento muito próximo de Deus. A palavra diz que Deus, andando no paraíso pela viração do dia, ele chamou por Adão. Adão estava escondido. E aí, aqui diz capítulo 3, versículo 8: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? Veja o contato de Deus com o homem e a mulher naqueles tempos. Um contato contínuo, direto, não é? Sem intermediários, Deus falando com a sua criação. Depois disso, o homem foi lançado fora do paraíso, e ali Adão e Eva tiveram Abel e também Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus dos primogênitos de suas ovelhas, e Caim trouxe do fruto da terra. E o Senhor Deus atentou para Abel e para a sua oferta,
não fez isso, porém, em relação a Caim. E Caim ficou irado, fortemente, descaiu-lhe o semblante, capítulo 4, versículos 1 em diante. E Deus falou com Caim, que estava já fora do paraíso, já estavam vivendo fora do paraíso por causa do pecado. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus tinha ainda aquele contato com as suas criaturas, com as suas criações, direta. Não tinha sacerdote, era diretamente, não tinha intermediário nenhum. Deus falava continuamente com os seus filhos, não é? Com a sua criação. Depois disso, Caim matou Abel. Vieram outras narrativas aqui sobre a raça humana. E aí, o que acontece? Acontece isso que nós lemos aqui no princípio. Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens. Aqui nós já vamos entender o seguinte: não tem nada de anjo. Anjo não vai manter relação sexual com ninguém. Anjo é um ser espiritual. O anjo ele não tem desejo carnal, ele não tem como fazer nada, irmãos. Aquele que pensa que anjo, ser celestial, vai ter desejo carnal como inveja. O anjo teve inveja de Deus. Isso é mentira, isso é o diabo que coloca no coração das pessoas. Não está escrito isso em lugar nenhum. Anjo, o querubim lá, o anjo que era invejoso, regia o coro celestial. Não fala que tem alguém que venha reger o coro celestial. Tudo isso é invenção humana, invenção muitas vezes diabólica até. Então Lúcifer é portador de luz. O diabo não é portador de luz coisa nenhuma. Ele gosta que você chama ele desse jeito, porque ele é imitador. E você está colocando ele no lugar do Senhor Jesus. Não tem nada disso, não. Nós precisamos acordar para as coisas de Deus. Aqui não está falando de anjos, não. Aqui está falando de homens mesmo. Filhos de Deus e filhos dos homens. Filhos de Deus é como Abel. Abel veio fazer uma oferta. Veja aqui que a palavra diz que no capítulo 4, versículo 4, diz: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. Não atentou para a oferta, atentou para Abel. Segundo Abel tinha o coração segundo o coração de Deus. Esse é filho de Deus. Mas para Caim Deus não atentou não. Por quê? Porque Caim não veio trazer as coisas para Deus segundo o coração de Deus. Não, ele veio para cumprir uma obrigação, para fazer alguma coisa, porque Deus está lá falando com todo mundo, exigindo tanta coisa. Às vezes as pessoas vão ao culto, eu tenho que ir no culto, eu tenho que cumprir minha obrigação. Você não é obrigado não vai atrapalhar quem está aqui servindo a Deus não. Fica na tua casa, vai assistir televisão e se entregue às coisas mundanas. Eu não quero que você faça isso, mas eu estou te aconselhando. Se for para ir ao culto porque você pensa que Deus está precisando de você, não vá, você não conhece Deus ainda. Você que precisa de Deus. Essas ofertas aqui, essas coisas que eram feitas, as pessoas que aqui a palavra chama de filhos de Deus, eram as pessoas que reconheciam que necessitavam de Deus e estavam aos pés de Deus. Aqui não tinha mandamento, não tinha ordenança. Que pecado essas pessoas cometeram para Deus destruir toda a humanidade? Que pecado que elas cometeram? Só tinha um pecado, só tinha a ordenança lá do paraíso. Não coma da árvore que está no meio do jardim. Eles foram tirados do jardim, como é que vai chegar até aquela árvore? Eles não tinham mais como pecar. Mas, no entanto, continuaram cometendo pecados. Por quê? Porque tinham um contato contínuo com Deus. Não é como hoje, não. Esse distanciamento, nós estamos nos aproximando novamente de Deus. Mas naqueles dias, o contato do homem com Deus era muito mais direto, muito mais fácil. Deus caminhava no meio da humanidade. E quem quisesse servir a Deus, tinha o coração segundo o coração de Deus. Por que Abel foi oferecer dos primogênitos de suas ovelhas? Porque logo depois, vinha um que era o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo e ia derramar o seu sangue. E ele ofereceu dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura.
Por isso Deus atentou para Abel. Mas Abel não sabia que ia acontecer isso. Quem que disse para Abel que Deus ia ter um filho, ia vir um filho de Deus, ia ser chamado o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ou que ia ter uma lei que depois ia... Não tem. Abel fazia segundo o coração de Deus, porque estava sujeito a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus fala conosco, fala ao nosso coração. Não precisamos de intermediários, nós somos reis e sacerdotes. Nós temos contato com Deus. Aqui, esses homens aqui, os filhos de Deus, eram pessoas que tinham contato com Deus, pessoas que se sujeitavam a Deus, que tinham desejo de obedecer a Deus, sentiam a necessidade e se dobravam a isso, a essa necessidade de ter contato com Deus e obedecer a Deus. Esses são os filhos de Deus. Os filhos dos homens eram aquelas pessoas que não queriam saber de nada, queriam viver o mundo, dominar, fazer, acontecer e tudo mais. E aqui houve uma corrupção geral do gênero humano, de toda a humanidade, e Deus colocou um limite para o tempo de vida, 120 anos. Posteriormente ele diminuiu, 70, 80, o que passa disso é enfado e canseira. E esses gigantes que haviam, porque os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, eram aqueles filhos de Deus, aquelas pessoas que serviam a Deus, olharam a beleza das filhas daqueles homens que não queriam nada com Deus. É como hoje você. Você vai ter uma união, um casamento, a palavra diz que são os dois uma só carne quando se une. Então, cuidado para não se unir a um jugo desigual. Por que o jugo desigual? Porque um está servindo a Deus, o outro serve o mundo, serve a carne, serve o maligno. Como é que vai ter comunhão? Não tem. Então os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus hoje também, e lá naquele tempo, se unem às filhas daqueles que nunca serviram a Deus, não querem servir a Deus, viram as costas para Deus e lutam até às vezes contra Deus. E essas filhas são criadas dessa maneira. Como que vai se unir as filhas dos homens com os filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus. Você vai se unir com quem, meu irmão? Você vai se unir com quem, minha irmã? Então, dessa união saíram pessoas que em parte eram abençoadas, em parte eram amaldiçoadas e foram os grandes homens da antiguidade. Mas que pecado eles cometeram para serem considerados filhos dos homens, filhas dos homens, pessoas que não serviam a Deus, e por causa disso, Deus separou Noé e sua família e depois destruiu toda a carne, destruiu tudo que tinha respiração sobre a face da terra. Qual o pecado que eles cometeram? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas lá não tinha lei. O único mandamento era lá do paraíso. O que essas pessoas fizeram tanto que deixou Deus tão irado assim, que destruiu toda a humanidade? Deus tinha um contato direto, contínuo com a humanidade. Falou com Caim, falou com Adão e continuava falando com os demais. Exigindo, ensinando, mostrando, mas as pessoas viravam a face para Deus, a ponto de Deus chegar a destruir toda a humanidade. Então, vamos a partir disso examinar melhor esses textos aqui. Não vamos ficar pensando que anjos vieram manter relação sexual com mulheres. Isso é uma blasfêmia. Deus me perdoe por falar isso também. Isso é uma blasfêmia. Não podemos fazer uma coisa dessa. Porque as coisas divinas são divinas. São anjos a serviço de Deus, às ordens de Deus. Não tem desejo carnal. Então, irmãos, vamos dar glória a Deus. Vamos viver a palavra segundo somos ensinados. E assim estaremos agradando ao nosso Deus e Salvador. Nós, em nome de Jesus, damos graças a Deus. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo complete e fale mais alto na tua vida a respeito disso e de todas as palavras de Deus, e que sejamos fiéis e verdadeiros na sua presença para a glória dele e para a nossa salvação. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.